Capítulo 139, Assuntos cada vez mais interessantes. O rato caçador de tesouros não decepcionou. O sucessor do antigo imperador celestial da reencarnação apareceu. Uma velha com olhos de cobra falou com uma voz fria que poderia fazer o couro cabeludo do ouvinte formigar. Em sua mão, ela segurava uma runa que brilhava com brilho divino. É por isso que chamei todos aqui. Outro homem alto e velho com um par de chifres de cabra na cabeça disse com um tom de imortal. Sua voz, no entanto, continha um tom de frieza. O resto dos velhos assentiu e disse com expressões frias: parece que a profecia era verdadeira. Ele está aqui para levar os restos mortais do venerável celestial da reencarnação. Nunca esperei que fosse demorar tanto. Sempre pensei que o selo do escravo era apenas um boato antigo, pois ninguém poderia provar ou refutar sua existência. Eu nunca pensei que realmente se manifestaria agora. É inacreditável. Falando nisso, um velho com bico de águia disse com uma expressão sombria ao sentir a supressão absoluta das profundezas de sua alma. A runa em seu braço queimou, como se estivesse marcada nela, e não importa o que ele tentasse, ele não poderia apagá-la. Não havia se manifestado por iras, e isso os fez sentir que a existência do selo escravo era apenas um boato ao qual eles não precisavam prestar atenção. Todos eles tinham a mesma crença até hoje. Agora, eles ficaram chocados porque esta foi a primeira vez que sentiram a existência da runa. O poder absoluto da opressão caindo sobre suas almas poderia facilmente ditar sua vida e morte. Foi o efeito do selo escravo, que poderia ser usado para suprimir todos eles. O selo escravo foi plantado profundamente em sua linhagem e foi transmitido através das gerações até chegar a eles. Depois de saber a verdade sobre o assunto, eles ficaram chocados, enfurecidos e cheios de descrença. A única coisa que eles queriam fazer agora era matar o sucessor do antigo imperador celestial da reencarnação. TL/N, Ancient Heavenly Emperor of Reincarnation, Reincarnation Heavenly Venerate e Heavenly Venerate são todos títulos para o mesmo cara no contexto dos capítulos atualmente traduzidos. Venerado celestial é uma palavra geral usada para os antigos imperadores celestiais. Quão poderosos eram seus ancestrais! Mesmo a tribo com a linhagem do dragão verdadeiro que agora dominava o antigo continente imortal tinha que ser educada em face de seus ancestrais, ainda. Quem teria pensado que seus ancestrais seriam suprimidos pelo antigo imperador celestial da reencarnação e teriam células de escravos plantados em seu sangue e alma? Tudo isso apenas para guardar a oportunidade que o venerado celestial deixou para seu sucessor geração após geração. Agora que o sucessor do venerável celestial da reencarnação apareceu e estava se aproximando deles, eles não podiam deixar de estar alerta pela primeira vez na eternidade. Afinal, ninguém gostaria de se entregar a um estranho que nunca conheceu antes e dedicar tudo a ele. Quem iria querer algo assim? Um retardado, talvez. Foi por isso que todos se reuniram apressadamente para discutir o assunto. Não importa o método que eles tivessem que usar, eles tinham que se certificar de que o sucessor do venerável celestial da reencarnação morresse o mais rápido possível. A plataforma de iluminação do venerável celestial da reencarnação é unanimemente controlada por nossas principais famílias agora. Incontáveis iras se passaram, então quem estará disposto a abrir mão disso?
Existe até um ditado de que o venerado celestial da reencarnação pode ter deixado uma morada de cultivo por perto, escondendo inúmeros tesouros e herança do venerado. Talvez aquele sucessor seja a chave para aquela morada de cultivo. Os rostos dos velhos se iluminaram enquanto eles discutiam a morada de cultivo e planejavam aproveitar as oportunidades ali existentes. As relíquias do venerável celestial da reencarnação deveriam pertencer a eles, eles acreditavam. Que merda de cachorro era um sucessor que apareceu do nada agora? Como ele ousa cobiçar seus tesouros? O sucessor do venerável celestial da reencarnação deve ser do mundo exterior, então ele não deve ser tão velho agora. De acordo com nosso acordo com os antigos monstros do lado de fora, o mais forte que puder entrar de fora estará, no máximo, no reino dos falsos deuses. Isso quer dizer que o sucessor do venerável celestial da reencarnação não estará além do reino dos falsos deuses. Enquanto ele se atrever a vir aqui, certamente será enterrado aqui. Os velhos tramavam com escárnio no rosto e imaginavam o final feliz. É verdade que pode não ser possível para eles agir pessoalmente e matar o bastardo por causa de seus células de escravos, mas isso não significa que eles não poderiam enviar alguém para lidar com ele. Assim que chegasse a hora, eles montariam uma formação de confinamento e esperariam que o chamado sucessor do venerado celestial caminhasse para a morte. Afinal, eles se afiliaram a inúmeras outras raças do antigo continente imortal, então não será difícil para eles encontrar alguém no reino dos deuses verdadeiros, ou mesmo no reino do Rei Deus, para capturar seu alvo. Fique de olho em todos os rostos desconhecidos, especialmente aqueles que vieram do mundo exterior. Prefiro matar a pessoa errada do que deixar a certa escapar. Os velhos malucos começaram a dar ordens aos seus subordinados e colocaram toda a cidade em ruínas sob lei marcial. Somente matando o sucessor do venerado celestial eles teriam uma chance de liberdade. Estrondo. Logo, o Ti espiritual surgiu no céu e a atmosfera se tornou aterrorizante enquanto todos eles se espalhavam em todas as direções. Horas surpreendentes apareceram no céu uma após a outra e começaram a inspecionar todas as figuras suspeitas em seu território e arredores. Ao mesmo tempo, um grande grupo de aborígenes se uniu perto das ruínas e lançou uma formação de confinamento sob o comando de seus anciões para prender alguém. Que diabos está acontecendo? Eles nos descobriram. Eling, que silenciosamente se esgueirou pelas ruínas com Xiling e Imei, mostrou uma mudança drástica em sua expressão. Ele sentiu várias horas puldarussas passarem acima deles enquanto seu opressor sentido espiritual varria todas as direções com a intenção de arrasar tudo no chão. Seus movimentos repentinos o chocarão. Se ele não fosse corajoso o suficiente e não tivesse passado por inúmeros desastres antes, não seria capaz de manter a calma agora. No momento, Eling teria recuado se não tivesse coragem suficiente. Por que há tantas potências de repente? O que eles estão procurando? Xiling perguntou com uma careta. A figura que passou por eles estava pelo menos no reino dos deuses verdadeiros, então se eles não estivessem usando meios especiais agora, todos eles teriam morrido tragicamente. Não sei. Pode ser por minha causa. Nosso paradeiro foi exposto. Mas nos escondemos tão bem que é impossível alguém nos descobrir. Poderia tudo ser uma coincidência? Eling perguntou com uma expressão confusa.
Por um momento, ele esqueceu sua identidade como o sucessor do antigo imperador celestial da reencarnação. Foi a velha tartaruga dentro de seu pingente que mostrou uma expressão fria e pensativa ao perceber algo. Parece que eles vão capturar alguém. Mei disse de repente com uma expressão preocupada. Ling também começou a se preocupar depois de ver a expressão dela, e não pôde deixar de virar o rosto para ela com um sorriso e disse: podemos estar pensando demais, Mei. Pode ser apenas uma coincidência e provavelmente não tem nada a ver conosco. Mei balançou a cabeça e não disse nada, mas a preocupação em seu rosto não diminuiu. Claro, ela não estava preocupada com Ling, ela não dava a mínima para o que ele disse. O súbito aparecimento de tantas potências, incluindo aquelas no reino dos deuses verdadeiros e além, a fez pensar em Gu Shangji quando ela viu que eles estavam procurando por alguém. Afinal, ela sabia muito bem o que Gu Shangji estava fazendo agora. Era muito provável que ele tivesse se esgueirado para as profundezas das ruínas muito antes deles. Então, será que as ações de Gu Shangji foram expostas? Ela imaginou. Os aborígenes estavam furiosos com as ações de Gu Shangji e procurando por ele agora. Mei não pôde deixar de se preocupar com ele. Falando nisso, se Gu Shangji morresse aqui, então suas restrições poderiam desaparecer, e isso seria uma alegria para ela, mas por algum motivo, ela não podia deixar de se preocupar com Gu Shangji. O que mais? Gu Shangji a instruiu a provocar o relacionamento entre Ling e Xiling em segredo. Depois que Ling entrou furtivamente nas ruínas, ela deveria esperar pelo momento crítico e, então, acidentalmente atrair a atenção das potências escondidas nas ruínas para capturá-los. Tal ordem era equivalente a dizer a ela para ir se matar. Se ela não tomasse cuidado, haveria uma grande chance de ela perder a vida. Afinal, uma vez que ela atraísse as potências e expusesse seu rastro, ela também cairia em uma situação perigosa, mas desde que Gu Shangji a ordenou a fazê-lo, ela não teve escolha a não ser seguir em frente. Ele era um homem tão indiferente e sem coração, então por que ela não conseguia parar de se preocupar com ele? Boi, ouça com atenção. Esses caras definitivamente estão vindo atrás de você. Nesse momento, a tartaruga no pingente de Ling falou e fez Ling congelar em seu lugar. Eles estavam vindo atrás dele. O que isso significa? A cabeça de Ling zumbiu e ele se sentiu tonto por um momento. O venerado celestial deixou muitas coisas boas para você, mas também deixou um teste para você. Há guardiões cuidando dos restos mortais deixados pelo venerado celestial, então, se você não passar no teste, não apenas receberá merda, mas também há uma chance de acabar a 2 metros de profundidade aqui. A velha tartaruga explicou. A cabeça de Ling quase explodiu enquanto ele ouvia sua explicação, e ele não pôde deixar de amaldiçoá-lo, porque você não me contou sobre isso antes. Você não está tentando me matar contando isso agora. O que diabos havia de errado com o venerado celestial? Ele não poderia simplesmente deixar a oportunidade em algum lugar que eu não teria que passar por problemas para obtê-la. Você não está apenas me mandando para o inferno. Claro, ele apenas reclamou com palavras, pois não era desavergonhado a ponto de esquecer o fato de que já havia recebido a herança do venerado celestial e recebido inúmeras oportunidades por causa dele. Agora,
ele era como um homem montando um tigre e não tinha escolha a não ser continuar. Mei notou a mudança na aparência de Yeling e sentiu seu coração relaxar. Parece que essas pessoas estão vindo atrás dele. Ela deu um suspiro de alívio. Logo, os três continuaram em frente. Comparado a antes, eles foram mais cuidadosos e esconderam todos os seus rastros enquanto evitavam as figuras no céu. Yeling sabia que a plataforma de iluminação deixada para ele pelo antigo imperador celestial da reencarnação era feita de pedra da reencarnação, que era um material extremamente milagroso. A pedra da reencarnação continha as leis naturais do tempo e da reencarnação, e era um fato conhecido que o poder do tempo era o atributo mais forte existente. Yeling estava naturalmente animado para colocar as mãos nele. Agora, sua única chance de conquistar a plataforma da iluminação é encontrar a morada de cultivo do venerável celestial que contém sua herança. A velha tartaruga no pingente começou a ensinar Yeling como ele poderia encontrar a morada de cultivo e entrar nela. Caso contrário, com a força atual de Yeling, ele não seria capaz de competir com os guardiões da plataforma. Yeling tinha que encontrar uma maneira de obter a aprovação dos guardiões primeiro. Esta era sua única chance de passar no teste. O que a velha tartaruga não sabia era o fato de que os chamados guardiões eram uma raça subjugada e escravizada pelo venerável celestial da reencarnação, e não estavam dispostos a se render, não importa o que. Yeling cerrou os dentes depois de ouvir suas palavras, e uma explosão de perseverança surgiu em seu coração. Tenho que chegar lá. Como vou me vingar de Gu Shangji se não posso? Ele é o verdadeiro sucessor da herança do tabu. Força e confiança infinitas surgiram no coração de Yeling enquanto ele lembrava o rosto de seu maior inimigo, Gu Shangji. TL/N, Yeling Kaingai, NGL. Gu Shangji manteve-se escondido no vazio depois de deixar o mausoléu e decidiu não aparecer. Graças aos cadáveres dos gênios celestiais enterrados lá dentro, ele foi capaz de melhorar muito sua base de cultivo e até colocou as mãos em muitos talentos raros. Ele alcançou o estágio intermediário do reino do Rei Deus de uma só vez. Gu Shangji sentiu que poderia até competir com um verdadeiro cultivador do reino sagrado agora. Se ele pudesse atacar furtivamente eles, então não seria difícil para ele matá-los com um único movimento também. Esta foi apenas a estimativa preliminar de Gu Shangji de sua capacidade. Afinal, os mestres do reino sagrado podiam destruir as estrelas apenas levantando as mãos, e isso porque podiam controlar as leis naturais. Os cultivadores abaixo do reino sagrado seriam completamente reprimidos pelos mestres do reino sagrado, sem qualquer capacidade de retaliar de qualquer forma. Mesmo um poderoso jovem supremo no reino do Rei Deus não seria capaz de enfrentar um verdadeiro mestre do reino quase sagrado. A razão pela qual ele poderia massacrar um mestre do reino sagrado era porque ele ganhou controle sobre o poder além de seu reino atual com antecedência. No momento, sua aparente base de cultivo o colocou no estágio inicial do reino dos falsos deuses, algo inatingível para outros da geração mais jovem neste estágio, e é por isso que Gu Shangji não pretendia fazer mais avanços. Se ele revelasse uma base de cultivo inimaginável para sua idade, ele definitivamente atrairia a atenção daqueles antigos antiquados escondidos em seus caixões. Eles viveram inúmeras iras, então que tipo de gênio eles não viram?
Gu Shangji, alcançando o estágio inicial do reino dos falsos deuses em sua idade, com seu talento, ainda era razoavelmente aceitável, mas qualquer coisa além disso. Ele não queria se colocar no centro das atenções e trazer problemas desnecessários para ele. Afinal, ele era diferente dos outros jovens gênios. Ele seguiu o caminho do diabo imortal, então a base de cultivo que ele obteve através do Heavenly Immortal Dao Codex foi apenas para confundir o público. Mesmo que alguém investigasse sua origem, eles não seriam capazes de encontrar nenhuma anomalia com ele porque ele estava realmente praticando o ortodoxo Heavenly Immortal Dao Codex. Os romances de cultivo normalmente têm dois caminhos, ortodoxos e heterodoxos. O caminho ortodoxo é aquele seguido pela maioria, onde eles obtêm uma arte de cultivo, sentam-se em meditação, absorvem o chi espiritual da atmosfera ao seu redor e elevam seu reino. O caminho pouco ortodoxo é aquele seguido pela minoria que não segue a rota sã, e segue a rota insana para ganhos rápidos. Essas são as pessoas que matam pessoas indiscriminadamente para aumentar sua compreensão do Dao, transformam fetos em pílulas, canibalizam o que podem, transformam pessoas em caldeirões humanos, etc. Cultivadores heterodoxos são geralmente considerados escória da sociedade e desaprovados pelo resto do mundo, e massacrados onde quer que sejam encontrados. A arte demoníaca devoradora imortal era sua verdadeira base, mas quem além dele sabia sobre isso e sua verdadeira força? Seus inimigos. Todos os seus inimigos que testemunharam sua verdadeira força já estavam no submundo. Falando nisso, não terei nenhum problema em encontrar Yeling através da trilha deixada por Yimei, mas algo parece ter perturbado todas as ruínas. Será que os rastros de Yeling foram descobertos? Gu Shangji, que estava andando pelo vazio, não pôde deixar de franzir a testa. Ao mesmo tempo, ele sentiu que poderia ter superestimado a habilidade de Yeling. Como é que esse lixo foi descoberto tão rápido? Se ele morresse aqui, como continuaria a colocar a culpa em sua cabeça? Não, essas criaturas parecem estar procurando sem rumo, e não parecem saber o que estão procurando. Mas logo, Gu Shangji notou algo diferente e estreitou os olhos. Falando nisso, poucos sabiam sobre o fato de Yeling ser o sucessor do antigo imperador celestial da reencarnação. Não havia ninguém além dele e o Ming Kong, não? Mesmo se Yeling fosse chutado na cabeça por uma mula, ele não seria burro o suficiente para expor tal segredo diante de ninguém. Esta ruína deve ter algo que o antigo imperador celestial da reencarnação deixou para Yeling, mas de acordo com a rotina usual, deve haver um teste ou algo preparado para o sucessor. Este é o teste para Yeling. Gu Shangji pensou rapidamente sobre essa possibilidade e tentou adivinhar se ele estava correto. Zumbir. O vazio retumbou e ondulações espaciais se espalharam em todas as direções. Ao mesmo tempo, Gu Shangji notou uma criatura no reino dos deuses celestiais procurando por algo perto dele. A criatura entrou no vazio e caminhou rapidamente. Infelizmente, mesmo um mestre do reino sagrado não seria capaz de sentir a presença de Gu Shangji, muito menos um fraco no reino do Deus Celestial, então Gu Shangji não pôde deixar de fazer um tut-tut em seu coração. Com certeza, o Void Talent era realmente tirânico. Não é à toa que foi dito que um antigo imperador da matança com talento do vazio quase conseguiu assassinar um verdadeiro imortal.
Para aqueles com o talento do vazio, viajar pelo vazio era tão fácil quanto um peixe nadando na água ou um tigre na floresta. Claro, esse era o uso mais básico para o Void Talent. Quem? De repente, a criatura alta que procurava através das esculturas de pedra nas montanhas e nas florestas sentiu um arrepio descer por sua espinha e sentiu sua alma congelar. Ele poderia dizer que alguém estava olhando para ele, e esse fato o assustou. Ele estava prestes a virar a cabeça, mas encontrou ondulações espaciais vindo do vazio à sua frente. Logo depois, viu um homem de branco sair do vazio com uma expressão casual. "SHH. Não faça barulho, ou você morrerá." Gu Shangji disse com um sorriso. No momento seguinte, uma rachadura apareceu no espaço à sua frente e começou a se expandir. "Você?" A criatura alta ficou atordoada por um momento e então uma runa aterrorizante começou a tomar forma em seus olhos. Infelizmente, no momento seguinte, foi engolido diretamente pela rachadura em expansão sem tempo para reagir e desapareceu com uma expressão chocada e apavorada. Gu Shangji também se virou e desapareceu no vazio. Tudo parecia uma ilusão, e ninguém notou o súbito desaparecimento de um mestre do reino divino celestial do mundo. Era como se tivesse evaporado no ar. A criatura do reino divino celestial era como uma pedra jogada no mar, uma que ficou silenciosa sem muitas ondulações. Onde está isso? Quem é você? Zumbir. No topo de uma montanha em um mundo diferente. A criatura alta foi jogada no chão na frente de Gu Shangji. Ele olhou para Gu Shangji com horror e continuou gritando como se tivesse encontrado a existência mais terrível que poderia encontrar. Era um deus celestial que podia olhar para as formigas do Deus verdadeiro e até mesmo massacrar uma cidade inteira com o movimento de suas mãos, mas na frente da pessoa diante dele, nem mesmo tinha a capacidade de responder. Um momento atrás, estava do lado de fora e, no momento seguinte, apareceu em uma dimensão completamente diferente. Isso o aterrorizou. Que tipo de habilidade aterrorizante era essa? Mesmo aqueles no reino sagrado podem não ser capazes de fazer algo assim. Era impossível fazer algo assim apenas com o poder do céu e da terra. Então se perguntou se a outra parte controlava um domínio espacial. Sentiu arrepios na espinha ao chegar a essa conclusão. O jovem à sua frente, que obviamente era do mundo exterior, apavorou-o. Gu Shangji estava preocupado que a criatura pudesse produzir muito barulho e atrair as outras criaturas, então ele a trouxe para seu mundo interior. Depois que sua força aumentou, a capacidade do mundo interior de acomodar existências e outras coisas também aumentou. Segurar um Deus celestial dentro dela não era um problema para o mundo interior. Quero saber algumas coisas. Gu Shangji disse. O que? Eu lhe direi se souber a resposta. A criatura alta obedeceu apressadamente com medo. Aqui, não conseguia perceber a aura de ninguém, e se sentia como uma formiga sob o olhar do céu, humilde e insignificante. Não? Estou acostumado a encontrar informações sozinho. Gu Shangji disse isso e então escolheu diretamente procurar através de sua alma. Uma luz negra apareceu na palma de sua mão e se dividiu em milhares de finos fios pretos antes de cobrir a testa da criatura. Acabou sendo uma ordem dos anciãos da família. Nunca esperei encontrar um segredo tão interessante. Selo escravo,
morada de cultivo do venerável celestial da reencarnação, o rato caçador de tesouros não me decepcionou. Depois de um tempo, Gushangji pôs fim ao sofrimento da criatura com um estranho sorriso no rosto. Capítulo 140, O desperdício medíocre. Você quer ser mais forte, garoto? Gushangji nunca pensou que aprenderia tanta informação de uma criatura capturada casualmente no reino do Deus Celestial. O antigo imperador celestial da reencarnação deixou para trás uma morada de cultivo, bem como uma plataforma de iluminação. Quanto ao selo de escravo, foi um palpite que a criatura fez com base nas ordens dos anciãos da família. Depois de passar por alguns tropos antiquados, Gushangji entendeu a essência do assunto. Depois que o antigo imperador celestial da reencarnação suprimiu os ancestrais dessas criaturas, ele não os matou, em vez disso, ele plantou um selo de escravo dentro deles e os deixou com a tarefa de proteger os tesouros que o venerável celestial da reencarnação deixou para seu sucessor. Com o tempo, porém, os corações dos descendentes das criaturas mudaram. Agora, muitas criaturas puldarussas estavam procurando o paradeiro de Yeling, e isso mostrava seus verdadeiros pensamentos. Embora Gushangji também estivesse planejando lidar com Yeling, ele agora tinha que ir e salvar sua vida, pois precisava que ele carregasse o título de sucessor da herança do tabu. Ele queria matar Yeling, mas agora não era o momento para isso. Gushangji já tinha um plano cuidadoso para o que faria a seguir. Acontece que ele poderia usar o selo de escravo para criar uma oportunidade para si mesmo. Falando nisso, a plataforma de iluminação deixada para trás pelo antigo imperador celestial da reencarnação não deve ser algo especificamente deixado para Yeling, ou aquelas criaturas não teriam sido capazes de ocupá-la por tanto tempo, tanto que desenvolveram os pensamentos de acumular tudo para si mesmos. Gushangji descobriu a maior parte do enredo. Depois disso, ele lidou com o cadáver à sua frente e deixou seu mundo interior. Pelo que ele encontrou na busca da alma, havia 5 raças principais nas proximidades das ruínas, e seus ancestrais eram todos servos do antigo imperador celestial da reencarnação. Agora, todos eles estavam procurando por Yeling. Com a habilidade atual de Yeling, ele nunca será capaz de disputar benefícios diante desses 5 grupos. Já que este é um teste, deve haver uma oportunidade para Yeling mudar a situação. Esses antiquados, todos eles gostam de passar no teste antiquado se você quiser herdar algo sem sentido. Quem se importa com um teste quando você pode roubar oportunidades diretamente hoje em dia? Gushangji não pôde deixar de rir alto. Quanto a Yeling, ele deve estar procurando a morada de cultivo do antigo imperador celestial da reencarnação agora. Deve haver alguma maneira de Yeling colocar uma coleira no pescoço desses 5 grupos e obter sua ajuda. Aquela morada de cultivo, se não me engano, então deve ser algo como um pequeno mundo. Eu me pergunto como isso se compara ao meu mundo interior. O antigo imperador celestial da reencarnação deve ter deixado muitas coisas boas para Yeling. No entanto, eu estimo que tudo ainda vai cair em minhas mãos no final. Gushangji semicerrou os olhos com um sorriso e mostrou uma expressão cheia de intriga. Ele analisou tudo, desde o passado até o futuro, e sabia que o próximo passo de Yeling seria encontrar a morada de cultivo deixada para trás pelo antigo imperador celestial da reencarnação.
Gu Shangji não iria parar Yeling, não, ele vai ajudar Yeling e tornar mais fácil para ele encontrar a morada de cultivo. Afinal, Gu Shangji não teve tempo para passar pelo chamado teste. Ele adorava colher a fruta quando amadurecia. Não sei quanto tempo vai demorar, mas acho que não preciso me preocupar com isso com Yimei ao lado de Yeling. Gu Shangji se sentiu aliviado ao pensar nisso. Depois disso, o vazio à sua frente ficou turvo e ele viajou milhares de metros em um único passo e deixou o local às pressas. Sua figura caminhou pelo vazio e evitou um grande número de criaturas. Assim, ele cruzou muitas estruturas antigas e arruinadas e foi direto para as profundezas da cidade em ruínas. As profundezas da cidade continham estruturas que não eram piores do que as de fora, em alguns casos, as estruturas de dentro eram ainda melhores do que as de fora. Havia pavilhões vastos e altos que continham uma majestade para eles que os do lado de fora não tinham. Ele também podia ver um monumento majestoso à sua frente que exalava uma aura antiga e falava de sua glória passada. De acordo com a memória daquela criatura do Deus Celestial, os anciões da família Águia do Céu Negro são os que detêm o maior poder entre as 5 raças nesta área, e sua base de cultivo chegou até além do reino sagrado. A figura de Gu Shangji flutuava dentro do vazio enquanto ele olhava para baixo com uma expressão calma. Havia muitas criaturas e guardas abaixo. Muitos lugares até tinham formações extremamente poderosas protegendo-os e liberando um vasto poder divino. Se um intruso interviesse, as formações matariam facilmente qualquer um abaixo do reino dos deuses verdadeiros. Além de tudo isso, havia muitos mestres do reino dos falsos deuses patrulhando o local. Os ancestrais da família Águia do Céu Negro devem estar escondidos nas profundezas deste lugar, e sua base de cultivo deve estar além do reino sagrado. É possível que alguns deles possam até estar no reino quase supremo. Se eu optar por me infiltrar de frente, só trarei problemas para minha cabeça. Posso até expor minha identidade. Gu Shangji olhou para frente com uma expressão pensativa. Claro, ele ainda tinha um plano e muita confiança. Mesmo agora, ele poderia usar seu passado aterrorizante para esmagar essas criaturas, assim como costumava esmagar as pessoas no mundo exterior, mas embora fosse legal, conveniente e rápido subjugar as pessoas com seu passado, levaria algum tempo. A plataforma de iluminação está nas mãos da família Black Sky Eagle, então parece que precisarei começar com eles para promover meu plano. Gu Shangji rapidamente pensou em suas próximas ações. No momento seguinte, o vazio à sua frente ficou turvo e ele caminhou para frente com as mãos atrás das costas. Agora, ele estava indo em direção a um pavilhão animado que tinha muitas criaturas se misturando. No topo do pavilhão estavam as palavras Pavilhão Imortal Intoxicado escritas na escrita imortal antiga. Da memória da criatura do Deus Celestial, ele aprendeu que este lugar continha a maior fraqueza do patriarca da família Águia do Céu Negro. Em uma sala elegante cheia de esplendor e névoa no último andar do pavilhão imortal intoxicado. Várias criaturas não humanas cobertas por luzes brilhantes e vestidas com roupas extraordinárias conversavam umas com as outras. Quem estava no centro das atenções era um jovem segurando uma linda garota aborígene em seus braços. Ele estava vestido com roupas de brocado e tinha um rosto pálido e de aparência frívola.
Atrás dele havia um par de asas de águia negras espalhadas em toda a sua glória, com luz negra fluindo ao redor delas. As criaturas estavam, agora, se comunicando na antiga língua imortal. Uma das criaturas era uma jovem com um lindo rosto de jade, mas com uma cauda de cobra. Ela abriu a boca e perguntou com curiosidade, o que aconteceu na cidade? Por que tantas pessoas andam com tanta pressa? Muitos mestres foram despachados, e eu até vi deuses verdadeiros e alguns deuses celestiais. Eles pareciam estar procurando por algo. Será que os cultivadores do mundo exterior estão vindo atrás de nós? Isso é possível. Os cultivadores externos são bastante ousados e até ousaram invadir a estação que eu estava guardando. É realmente inacreditável. Se não fosse pelo fato de que a geração mais velha não tem permissão para se mexer, você acha que eles teriam conseguido manter suas vidas até agora? Ao ouvir isso, outra jovem criatura acrescentou com desdém: se não fosse por cumprir o antigo acordo, eu estaria preso aqui em vez de ir para o mundo exterior. Se pudéssemos sair, esses cultivadores nem existiriam para entrar aqui, não? Eles já estavam familiarizados com os detalhes dessa viagem de ganho de experiência e sabiam que ela era realizada em conjunto pelos antigos Fugues do antigo continente imortal e do mundo exterior. Pelo lado positivo, embora fosse a geração mais jovem competindo em retrospectiva, quem poderia realmente garantir que a geração mais velha não interviria no escuro? Ainda assim, uma vez que ousaram vir ao local de reunião, devem estar preparados para pagar o preço. Todas as 5 famílias principais enviaram pessoas para prendê-los, então não deve ser um assunto menor desta vez. Várias pessoas apresentaram sua opinião enquanto olhavam para o homem do meio com uma expressão lisonjeira. Irmão Eiming ainda é o mais poderoso entre todos nós. Ouvi dizer que você ainda tem um seguidor no reino do Deus Celestial. Embora sejamos chamados de 4 jovens mestres, B4S74RGS, junto com você e tenhamos treinado duro para alcançá-lo todos esses anos, ainda somos muito inferiores a você. Eles são chamados de Furiang B4S74RGS/Dendes, mas o cara está usando uma linguagem floreada aqui para lisonjear seu líder. O jovem no centro das atenções chamava-se Eiming. Um pouco de orgulho apareceu em seu rosto ao ouvir essas palavras e disse: o comandante Eil não está ao meu lado agora, ele também foi enviado por meu avô para encontrar todos os forasteiros suspeitos nas proximidades. TL/N, Naboi, seu EY, chuva, agora é Eigu, morto, 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 acabado. Suas palavras surpreenderam a todos, e sua curiosidade aumentou depois que eles pensaram sobre tudo o que aconteceu recentemente. A mulher com cauda de cobra não pôde deixar de perguntar: irmão Eiming, você sabe o que aconteceu? Porque as 5 principais famílias de repente mobilizaram todas as suas forças. É como se toda a grama e as árvores tivessem despertado como soldados agora. 2. Soldados escondidos em tudo e em todos os lugares. Afinal, Eiming era o único descendente direto das 5 principais famílias entre eles, da família Black Sky Eagle, então ele tinha que saber muito mais do que eles. Embora suas identidades também não fossem simples, eles ainda estavam longe dos descendentes diretos das 5 famílias principais.
É só que a razão pela qual Ming podia se misturar com eles era porque seu status em sua família provavelmente não era tão bom assim. Neste mundo cão come cão, os descendentes diretos genuínos das 5 famílias principais todos os desprezavam, mas comparado a outros em sua família Black Sky Eagle, Ming tinha um talento medíocre e era meio inútil. Tanto que havia rumores de que Ming era o desperdício da família Black Sky Eagle. Muitas criaturas zombavam deles secretamente, e até mesmo alguns membros da família Black Sky Eagle desconsideravam sua existência e o tratavam com indiferença. A única razão pela qual Ming pôde alcançar o reino transcendente foi porque sua família despejou recursos maciços em seu cultivo, mas ele ainda estava longe de alcançar o grande reino transcendente. TL/N, cara, eu pensei que as formigas sob o Dr. Gedlord não apareceriam novamente, mas aqui estamos nós. Mundo estranho, cara, mundo estranho. Dames não conseguiu alcançar o Reino Santo mesmo com todo aquele ti espiritual ao seu redor. Ele era uma vergonha para a família Black Sky Eagle. Foi por esta razão que Ming, que costumava ser um jovem motivado e cultivado arduamente, gradualmente perdeu sua vontade de se fortalecer. Depois disso, ele se voltou para o vinho para aliviar suas preocupações e passou seus dias na terra da fumaça e dos Segs, tornando-se o líder dos chamados 4 jovens B4S74 RGS. Claro, embora a experiência de Ming soasse trágica, tanto que Gu Shangji teve que se perguntar se ele havia encontrado outro filho favorecido do céu que encontraria uma oportunidade e esbofetearia a cara de todos quando ele procurasse a alma do Deus Celestial, na verdade não era. Ming pode ter um talento medíocre, mas ele ainda tinha outro histórico. Sua irmã era o gênio mais notável da família Black Sky Eagle, e seu avô era o mais poderoso ancião. Com esse histórico, mesmo que ele acabasse como um cara que só sabia como causar problemas e não fizesse nenhum progresso em seu cultivo, alguém ousaria dizer qualquer coisa para ele ou provocá-lo. Afinal, quantos problemas um canalha inofensivo poderia causar? Pelo contrário, muitas pessoas inclinaram a cabeça diante dele e lamberam seus pés para se aproximar da família Black Sky Eagle. Especialmente depois que muitos receberam a notícia de que o status de sua irmã mais velha aumentou ainda mais depois que ela foi acolhida por Lord Longte, da verdadeira família dragão da antiga tribo imortal. O próprio Ming conseguiu um seguidor no reino dos deuses celestiais à sua disposição, e isso fez com que todas as outras jovens criaturas o invejassem. Depois que Ming ouviu a pergunta da mulher da raça serpente, ele fingiu pensar sobre o assunto e disse: ouvi dizer que algo importante aconteceu para as 5 famílias principais e todos os anciãos se reuniram para discutir o assunto. Na realidade, Ming não tinha ideia do que diabos estava acontecendo. Seu status na família Black Sky Eagle não era tão bom e, em dias normais, ele era tratado como um descendente inexistente. Exceto por sua irmã e seu avô, ninguém mais se importava com ele. Embora Ming não mostrasse nada em seu rosto, no fundo, ele tinha a ambição de se tornar um gênio deslumbrante como sua irmã. Ele queria ser um gênio deslumbrante admirado por milhões de pessoas. Zumbir. Naquele momento, o que as jovens criaturas conversando e rindo entre eles falharam em perceber foram as ondulações no vazio ao seu redor. Mesmo um mestre do reino sagrado pode não ser capaz de perceber as ondulações, muito menos com sua escassa base de cultivo.
Jovem, você quer se tornar forte. Você quer se tornar uma existência acima de centenas de milhões de pessoas. De repente, uma voz etérea entrou nos ouvidos de Eiming.